teve destaque positivo, destaque negativo, acho que tem mais, né? Eu vou começar no negativo, porque hoje eu estou numa vibe positivista, eu tô feliz, acho que é fome, mas mesmo assim, vamos lá. Cara, o terceiro pé em campo para mim fica com o Zé Wellison, não jogou bem o primeiro tempo, realmente hoje foi muito pelos desfalques que ele deve ter começado a partida, não foi bem, em 45 minutos não conseguiu entregar muita coisa. Segundo lugar, cara, eu vou colocar o Lucas Lima, né? Eu acho que se o time já não estava bem com o Robson, com a entrada dele, Fortaleza parou totalmente de ser um time ofensivo, né? Muito morno, muito inerte, sem entregar o que o Fortaleza precisava naquele momento. E vai terminando a passagem do Lucas Lima, Cláudio e Iago, de uma forma que ele já foi nos dois extremos, sabe? Ele começou a temporada passada muito mal mesmo, não conseguia entregar. Ele chega no momento de queda do time, técnica e física, e não consegue entregar. E no começo desse ano, naquele esquema ainda do time do Voivoda, ele começa a entregar um bom futebol, é um dos principais jogadores na Libertadores, um dos principais jogadores no título da Copa do Nordeste, fazia boas partidas ali no início do Brasileiro, e foi um jogador que simplesmente desapareceu. Voltou a ser o Lucas Lima, nem do ano passado, porque no ano passado ele, apesar de não ir bem, ele ao menos se esforçava. Esse ano não parece mais ser um jogador que contribui em nada para o time, um jogador que certamente não está no plano para 2022, 2023, desculpa, e hoje mostrou por quê. Acho que foi ali, talvez uma das últimas chances que o Lucas Lima tinha para mostrar algo no Fortaleza, para mostrar que alguma vontade do clube de permanecer com ele. Infelizmente, um jogador que chegou a jogar bem, que chegou ali a mostrar um bom futebol em muitos momentos do primeiro semestre, fica com a impressão de assim, aquele jogador que a gente vai olhar para no futuro, a gente vai olhar para trás e vai olhar para o Lucas Lima e dizer, cara, ele teve bons momentos, mas no âmbito geral do Lucas Lima no Fortaleza, ele foi um flop. Né? Ele flopou, infelizmente ele flopou. Viveu de, não diria nem lampejos, ele viveu de uma boa fase isolada no começo de 2022. E o pior em campo, na minha opinião, não tem como ser muito diferente disso. Lucas Crispim, um cara que não entregou absolutamente nada de outubro do ano passado até agora. Foram raros jogos que ele realmente foi bem, desde aquelas primeiras lesões. Jogador que chamou, nos últimos 12 meses, mais atenção pelo fora de campo do que em campo. Sua melhor partida foi na farofa da GQ ano passado. Hoje em campo não entregou muita coisa. Realmente bem decepcionado com 2022 Lucas Crispim. Acho que dos Lucas hoje, que foram 3 Lucas em campo, né? Inclusive em um momento os 3 simultaneamente, né? Teve o Lucas Sacha também, né? O Lucas quase Meneghel. O Crispim foi o pior dos 3, né? No positivo, no pós-positivo, eu vou começar, cara. Não vou dizer que ele foi bem, mas bem os que estiveram lá, ele foi muito esforçado, se entregou bastante, um jogador que torcedor do Fortaleza não contava muito e foi evoluindo pela temporada, hoje está aí pretendido para o Cruzeiro, para o São Paulo, o Fortaleza quer essa manutenção, fica em terceiro lugar com o Juninho Capixaba, um jogador que vem agradando muito, um dos principais laterais esquerdos desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, um bom jogador. Segundo lugar, não foi assim uma partida esplendorosa, mas ele vai pegar essa condição por causa do milagre que ele fez ali no final do jogo. Fernando Miguel, o melhor goleiro desse segundo turno, acho que falhou ali um jogo e tal, mas no geral é o melhor goleiro desse segundo turno. Atuações brilhantes, não à toa foi eleito o melhor jogador do mês de agosto. Hoje, muito bem, fica em segundo lugar por ter salvo o Fortaleza, por mostrar segurança. Um jogador que passa muito isso. E o melhor em campo, bicho, o cara hoje, se a mãe deles passasse voando na área, ele chutava. Foi o Marcelo Benevenuto. Para mim, uma das grandes atuações de Marcelo Benevenuto na temporada. Tirou de tudo mais um pouco. Voltando de lesão, nem se esperava que fosse jogar hoje. Jogou muito, muito mesmo. Inclusive, muitas pessoas vão falar aqui do Tite. Eu não acho que o Tite jogou tão bem. Acho que ele deu umas vaciladas, umas cochiladas. Já o Benevenuto não, jogou muito.
com exceção de uma pequena falha de comunicação ali, logo antes da grande chance do Atlético Mineiro. Aos 43, ele cortou uma bola que ia na mão do Fernando Miguel e quase faz conta, mas fora isso, ele fez um jogo assim impecável, muito bem. Tanto destaque pelo corte que ele deu ali numa bola pro Keno no segundo tempo, no finalzinho do jogo. O Keno vem em velocidade, ele corta a bola e ainda sai jogando com muita qualidade técnica. Isso mostra bastante quem foi o Benevenuto no jogo de hoje, na minha opinião, o melhor em campo. E esse é o meu top 3 positivo. Iago, teve um comentário aqui, Thiago Macedo, perguntando para Luca, né, os destaques negativos, se teve destaque positivo. Ele colocou, teve, o fim do jogo. Foi esse comentário. Mas... Craque da rodada. Mas Luca conseguiu citar 3 positivos, né? Então, diga aí seu pódio, negativo e positivo também. Se tiver, pode ser um pódio maior também, né? Não apenas com 3. Eu vou quase fechar a questão com o Luca. Só nos negativos, que o meu vai ter uma vaguinha a mais, assim. Mas, assim, na ordem dele, é praticamente igual. Só, assim, o terceiro lugar ali do anexo do pódio judô, eu acho que é uma partida que é preciso citar mais uma vez o Robson. Tem muita vontade, mas toma muita decisão errada, não cuida bem da bola. Eu lembro claramente assim, de um lance, acho que com 15 minutos do primeiro tempo, que o Robson vai fazer uma virada de bola e ele arma um contra-ataque do Atlético Mineiro, assim, com Ademir passando de um lado, o Rubens passando do outro e a defesa do Fortaleza completamente desmontada, porque estava todo mundo saindo, e aí o Robson dá uma bola assim, sem pé nem cabeça, que era para ser uma inversão de jogo, que ele dá a rasteira, a bola pega no pé do Jair, o Jair sai jogando assim, eu fiquei assim... E aí, assim, ele não consegue se redimir, né? Ele é um jogador que, quando ele é decisivo, quando ele é importante, ele normalmente, assim, é dos melhores do jogo. Mas quando ele não decide a partida, assim, os erros dele ficam muito salientes, assim, brota muito, aparece muito nos olhos, assim, nunca a falta de luta, mas o problema da qualidade técnica fica muito à vista quando o Robson não é um cara decisivo. Em segundo lugar... Até quando ele fica. Mas aí, assim, quando ele é decisivo, aí a gente, o cara foi lá, marcou o gol, resolveu para nós. Eu já vi o Robson fazer um gol e dar uma assistência no jogo e ser o pior em campo. É complicado. Isso é o nível de Robson. E aí, assim, Zé Wellison, para mim, entrou hoje muito, e é o terceiro lugar, muito por conta da ausência do Caio Alexandre, que já falei algumas vezes, inclusive, que acho que a melhor liga de dupla de volantes que o Fortaleza tem hoje, e acredito eu que teve na temporada, é a liga com Lucas Sacha e com Caio Alexandre. Força de marcação, habilidade para sair de trás da bola, velocidade, dinâmica, eu acho que assim, é uma dupla que o Fortaleza tem que pensar com muito carinho para manutenção no ano que vem, já que tem objetivos de jogar normalmente competições internacionais. Então, assim, eu vi o Zé Wellison meio atrapalhado, meio afobado, assim, e aí eu acho que atrapalhou mais do que ajudou. Fazendo falta boba, não errando muito passe. O segundo lugar é o jogador do Lucas Lima, que é para o jogador Lucas Lima, e aí, assim, eu vou, acho que até ser um pouco mais duro do que o Lucas foi. Ele disse que o Lucas Lima ele viveu vários momentos na temporada, que foi de não ir tão bem, a ir muito bem. E hoje, para mim, ele vive uma terceira fase, que é a fase da indiferença. Assim, parece que ele não liga mais para a temporada. Assim, desligou a tomada, está no piloto automático e está só esperando ver o que, é que vai acontecer com a carreira dele para 2023. Porque os reforços que chegaram aumentaram muito o nível do futebol do Fortaleza. Ele continuou naquela fase já na descendente, depois da boa fase no primeiro semestre. E, assim, uma coisa que até foi falar na transmissão, ele não era utilizado há quase um mês e foi utilizado hoje. E quando entrou assim, desligado da partida, como o Luca bem salientou, deixando bola sair quando dava para correr atrás, dominar e tentar fazer um lançamento novo para a área. Então, assim, é um cara que parece que a temporada dele já acabou e ele está só esperando ver o que é que vai ser em 2023.
E o primeiro lugar é do Crispim, porque se o Fortaleza não teve ímpeto, não teve força ofensiva, é porque o cara que era para dar a dinâmica e a construção a partir do meio-campo, que era o Crispim, praticamente não viu a bola em campo hoje. Então, assim, fica o meu pódio negativo, ficam essas 4 figuras. Para o pódio positivo, eu vou citar os mesmos 3 que Luca disse, mas eu acho que eu vou trocar a ordem. Para mim, Juninho Capixaba, que antes, no início da temporada, era muito criticado, mas vem sendo um dos principais jogadores do Fortaleza nessa retomada. Vem jogando muito bem, vem sendo muito importante pelo corredor esquerdo. Agora que o Moisés já não é tão titular, então ele dá um suporte ofensivo interessante e mesmo sem ter um apoio de um ponta sendo seu fiel escudeiro na marcação, tem sido muito seguro. Em segundo lugar, eu vou colocar o Benevenuto, porque voltou muito bem. Era um jogador que nem se esperava que ele jogasse hoje, mas fez uma partida praticamente perfeita, além dos lances que o Lucas cita. Eu só lembro do carrinho antecipado que ele dá no Pavon e toma facilmente o drible no chute que o Pavon dá e o Fernando Miguel faz uma boa defesa. Acho que foram só essas as falhas no jogo. E vou dar o primeiro lugar para o Fernando Miguel, porque foi o cara que resolveu o placar. Assim, se não tivesse sido a defesa dele, o Fortaleza teria perdido o jogo. Então, só por esse mérito ter sido decisivo no placar, eu coloco ele em primeiro. Quer falar, Luca? Estava querendo responder uma pergunta que o Fortaleza já atingiu a marca de 1 milhão, né, de pagantes, né? Pagante, Primeira né? vez que Atingiu hoje. pagantes. Extraordinário. Essa é a primeira vez que acontece no futebol do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, né? Se a gente for levar para Sul, Sudeste, ainda assim é pouca gente que conseguiu esse feito. Mas é um grande feito. O Fortaleza fez aqui, cara, foram 3 jogos no estadual, 7 na Copa do Nordeste, 10, né? Com Copa do Brasil e Libertadores, 17 jogos como mandante, mais 16 jogos no Brasileiro como mandante, um total de 33 partidas até aqui na temporada de mandantes. Para vocês terem ideia, para chegar nesse número de 1 milhão de pagantes, que é superior, o Fortaleza teria que botar pelo menos 50 mil pessoas em 20 jogos. Isso é muita. Fortaleza botou entre 30 e 40 mil pagantes essa temporada. Acho que pelo menos, dessas 33 jogos com mandante, o Fortaleza deve ter feito isso pelo menos umas 24 a 25 vezes. É uma média de público altíssima, são mais de 31 mil pessoas por jogo na temporada. Vale lembrar que o Fortaleza teve jogos do estadual que puxa muito para baixo, né? O estadual esse ano sem o Ceará, com jogos ali na sexta-feira, outro na quarta-feira, sem levar muita. Foram 6 jogos de estadual, né? Sem chamar muita atenção. Apesar que a final teve seus 50 mil pessoas, seus 50 mil de sempre, né? É uma média, um feito incrível, um feito que o Fortaleza hoje ele continua fazendo história, né? Faz história em campo. Teve agora recentemente o Romarinho batendo o Lulinha como jogador com mais jogos na história do brasileiro, 118 jogos, quebrando um recorde aí que perdurava 44 anos, né? Um recorde incrível. Vojvoda, que é o treinador com mais vitórias em Campeonato Brasileiro de Série A, mais jogos no Campeonato Brasileiro de Série A, também, né? 29 vitórias. Então o Fortaleza continua quebrando marcas dentro e fora dos gramados. E, cara, a torcida do Fortaleza está de parabéns, né? Eu acho que também a gente tem que... A gente chega num ponto que eu acho que é um ponto muito crucial para o Fortaleza, que é que qual patamar o Fortaleza está hoje? Né? Qual patamar o Fortaleza está hoje? E é um patamar que tanto nós, na imprensa, como a diretoria, todo mundo tem que entender onde o Fortaleza está. A gente entra num período do futebol brasileiro muito importante, que é o período das SAFs, que a gente está vendo como elas vão lidar. Né? A gente aqui está num período bonito, né? De muito investimento ainda, 7-7 entrando, John Textor, o Cruzeiro ali com o Ronaldo. Então, muito sugar daddy que ainda não está tirando de volta, está colocando, ele não está tirando. Uma hora ele vai ter que tirar. Uma hora ele vai ter que ver os louros disso tudo, né? Desse investimento que está por aí. O Bahia, né, com o Grupo City, aí, que não foi oficialmente, mas todo mundo fala que vai rolar, né? Então, é um momento que o Fortaleza, ele não, além de não ser um clube de Sudeste, de uma cidade que não é
a nível nacional muito rica, é um time que depende do seu torcedor. Então é muito importante, o torcedor está fazendo a parte dele. Né? Foi 1 milhão de torcedores no ano pagando no estádio. 1 milhão de pagantes no estádio. Mas ainda frente a grandes potências nacionais, apenas o início. Né? O Fortaleza tem que evoluir muito. E vão acontecer percalços. Como aconteceu no primeiro semestre desse ano, onde o Fortaleza quase caiu de divisão e virou o primeiro turno na lanterna, e não a lanterna disputando. O Fortaleza estava bem, não. Bem amassado na lanterna. Então, é um momento delicado, no sentido de que a gente tem que entender as mudanças de parâmetro do futebol brasileiro, o torcedor do Fortaleza tem que entender, a imprensa local tem que entender, até isso eu me incluo, né? O Fortaleza hoje disputa a Libertadores, mas fico triste pelo resultado em si, mas estou feliz pelo que foi da temporada, pelo que o Fortaleza veio fazer, no âmbito geral. Então, é um momento que a gente tem que olhar bem nessas mudanças. É normal o Fortaleza não ir para o Libertadores esse ano, é normal, não é ruim, não é um sabor agridoce. Fico triste, dava para disputar, beleza, dava, mas aquele triste mais feliz por dentro, né? É tipo, queria um hambúrguer, mas ganhei pastel. Tipo, não é hambúrguer, tô feliz, ganhei pastel. Analogia de gordo é foda. Então, é mais ou menos por aí. Fico tranquilo, parabéns à torcida tricolor, que hoje foi pro estádio, apoiou, mas, cara, estrear a camisa nova e meter mosaico, Fortaleza brincou muito com a hoje. Porque pensa de 2 negócios que zica o Fortaleza, mosaico e camisa nova. Eu não lembro, cara, a última vez que eu vi Fortaleza ganhar estreando a camisa. Teve até um caos muito interessante, Fortaleza e Cruzeiro em 2003. Fortaleza estreou uma camisa dourada, que mais parecia um marrom cocô, contra o Cruzeiro. Primeiro tempo, 2-0 Cruzeiro. Fortaleza voltou com a camisa vermelha, azul e branco no segundo tempo. E ainda fez o gol, hein? Com o Rena, que depois jogou no Bahia, em 2004. Então, Fortaleza nunca teve muita sorte estreando camisa. Hoje não foi muito diferente, pessoal. Só para pegar um gancho rapidinho no que o Lucas disse, eu acho que para mais do que o 1 milhão de pessoas no estádio no ano, eu acho que a torcida do Fortaleza merece o mérito de ter sido uma força muito importante no resgate do time, porque quando muita gente dava o Fortaleza como rebaixado, a torcida do Fortaleza continuava botando 30, 40 mil no Castelão. E aí, assim, isso é um motor muito importante para o clube, porque gera renda, que é revertida em reforços, gera apoio, e essa história de assim, segurar na mão do time quando está na fase ruim, para poder comemorar na fase boa, assim, é um mérito grande nessa temporada, porque veio de um primeiro semestre que a gente conversou bastante aqui, que foi primeiro semestre vitorioso, mas meio conturbado, porque era aquela assim, do copo meio cheio e meio vazio, né? Tá ganhando, mas parece que tá com o freio de mão puxado. O time é isso mesmo ou tá se poupando? Como é que é a história? E aí, assim, viu que não era a maravilha que todo mundo pensava que era. O time se reconstruiu durante a temporada e a torcida ajudou muito nesse processo de reconstrução e agora está colhendo os louros, né? Tá vendo um time forte, disputando bem o retorno e com uma possibilidade muito real de ir para a segunda Libertadores consecutiva.